Gente, a Procuradoria-Geral da República também pediu ao Supremo Tribunal Federal que reabra a investigação sobre a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal durante o seu governo. Vamos, então, entender essa história com a Janaína Camelo. Esse caso, a Polícia Federal lá atrás, né, Jana, havia definido que não houve nenhum crime praticado por Jair Bolsonaro à época. Por que há agora esse pedido para que o processo seja reaberto? Pois é, Evandro, um pedido que vem 1 ano e meio depois que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, pediu ali uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, se ela defendia o arquivamento desse inquérito, que nunca foi arquivado, viu? O ministro Alexandre de Moraes, ele nunca arquivou esse inquérito. Mas só para contar essa história, nesse parecer da Procuradoria-Geral da República, que chegou ontem aqui na mesa do ministro Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, ele diz o seguinte: ele pede a reabertura, a retomada, na verdade, das investigações dessa suposta interferência por parte de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, para tentar fazer uma correlação, saber se há uma relação direta com o inquérito da ABIN paralela, porque Paulo Gonet, Evandro, ele está prestes ali ele já está analisando se oferece denúncia aos indiciados no inquérito da ABIN paralela, lembrando que foram 35 indiciados, entre eles Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Jair Bolsonaro não foi indiciado, mas no relatório final ali da PF, foi entregue no meio desse ano, a PGR, a PF diz que há indícios, sim, de materialidade, há indícios de autoria por parte de Jair Bolsonaro, que seria ali o líder da organização criminosa desse esquema na ABIN paralela, né? O esquema ali, só relembrando, teria sido uma estrutura que foi organizada de forma ilegal dentro da ABIN, usando recursos da ABIN, ilegalmente ali por assessores de Jair Bolsonaro, para tentar monitorar e espionar, monitoraram e espionaram ali desafetos do então presidente da República. Esse caso, esse inquérito investigando Jair Bolsonaro sobre interferência na PF começou lá em 2022, só para a gente relembrar, depois que Sérgio Moro, assim que ele foi exonerado no Ministério da Justiça, ele era ministro da Justiça, né, de Jair Bolsonaro, ali no primeiro ano ele foi exonerado e fez acusações contra Jair Bolsonaro na época, dizendo que ele tentava acesso a investigações em curso da Polícia Federal e que, por não ter tido sucesso nessa tentativa, ele então demitiu o diretor-geral da Polícia Federal, na época era o Maurício Valeixo. E aí a Polícia Federal passou 2 anos investigando esse caso, e aí o então Procurador-Geral da República, na época era Augusto Aras, enviou um parecer aqui ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, defendendo o arquivamento desse inquérito. Alexandre de Moraes não arquivou esse inquérito, mas deixou o tempo passar. O Paulo Gonet passou a comandar a PGR e aí ele fez esse pedido de parecer ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, dizendo o seguinte: a PGR continua defendendo o arquivamento desse inquérito. Isso, Evandro, foi em maio do ano passado. Aí que está a questão, porque só agora, ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou essa resposta aqui ao ministro Alexandre de Moraes, 1 ano e meio depois, mas é exatamente no momento em que ele analisa ali se vai oferecer denúncia contra esses indiciados no esquema da ABIN paralela. E nesse parecer ele cita os 2 processos aqui no Supremo que deram origem ao inquérito da ABIN paralela. Quer saber se tem correlação com esse inquérito. Então agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, e aí ele vai decidir em breve se aceita ali, se concorda, né, com esse parecer do Ministério Público Federal, da PGR, e aí então ele vai decidir se novas diligências dentro desse inquérito vão ser feitas, né? Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Vocês acham crível que esse processo seja reaberto depois de tantos anos, ô Felipe Monteiro? Eu não acho não, Cine. Um dos problemas do Brasil é exatamente a falta de segurança jurídica. E isso é o típico caso de falta de segurança jurídica, não é? O PGR anterior ao receber o inquérito, né, entendeu que não tinha condições de seguir, pediu arquivamento. O Alexandre de Moraes, ao invés de arquivar, porque normalmente o juiz que recebe, ele cumpre o que o Ministério Público pediu, sentou em cima do processo por 1 ano e meio, e aí perguntou novamente ao PGR que mudou, né? Agora é o Gonet, anteriormente era outro PGR indicado pelo Bolsonaro, e aí o Alexandre de Moraes, e aí o Gonet
se manifestou para reabrir, né, o inquérito. Né? Você acha que as descobertas feitas durante o processo sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal teriam trazido novos elementos para que Moraes e Paulo Gonet entendessem que a reabertura seria necessária? Eu acho que isso é indiferente, Cine, porque assim, uma das coisas do inquérito é a contemporaneidade. Né? Você abre o inquérito para investigar um fato e um ato, né, que você supõe que é problemático e pode ser um crime, né? Então a contemporaneidade faz todo sentido porque a ideia está fresca, né? As provas estão frescas. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, muita coisa mudou. A testemunha eu não lembro o que eu fiz ontem. Imagina 1 ano e meio atrás. Eu não lembro o que eu fiz na semana passada. Imagina 1 ano e meio atrás, né? Então a contemporaneidade tem que andar junto com o inquérito, né? Então não tem nenhum sentido, né, a PGR pedir a reabertura desse inquérito. E isso reforça, no meu modo de ver, não é, essa tal narrativa de perseguição ao Bolsonaro. O inquérito estava já arquivado pela PGR. E aí mudou o PGR, vai voltar o inquérito. Aí daqui a 4 anos vai voltar o inquérito de novo, porque vai mudar o PGR. Absurdo isso, né? Eles têm que levar o direito a sério, né? E não levar o direito de acordo com as correntes ideológicas, corrente política e o PGR da ocasião, né? Isso está errado, completamente errado, equivocado. E outro problema que tem, Cine, a gente tem que mudar institucionalmente se a gente é contra alguma coisa, né? Querendo ou não, quem escolhe o chefe da Polícia Federal é o presidente da República, né? Então, se você é contra isso, né, que mude a lei e que mude o processo de escolha do chefe da Polícia Federal. Porque nesse caso específico, né, é bom lembrar, o que está em jogo é uma denúncia que o Moro fez, né, na verdade retórica que o Moro fez, contra o Bolsonaro, de que o Bolsonaro teria mudado, né, o chefe da Polícia Federal para beneficiar a sua família, né, indicando o Ramagem na ocasião. Né? E aí o Alexandre de Moraes, na época, decidiu tirar o Ramagem porque falou que houve desvio de finalidade. Nós temos que respeitar o direito. Né? Não podemos querer condenar alguém por condenar sem respeitar o processo legal.